Boa noite, igreja. Graça e paz. Uma alegria estar novamente com vocês aqui no nosso seminário. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcelo Sandri, sou professor aqui do curso de História da Igreja. E é com muita alegria que a gente vai iniciar mais um módulo, onde a gente vai passar ao longo das próximas aulas por toda a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar desde o comecinho, na era dos apóstolos, a era do Espírito Santo. Nós vamos passar pelos elementos históricos, da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana. Nós vamos falar sobre a era do desenvolvimento. Nós vamos finalmente chegar, na era das conquistas, da revolução tecnológica, e finalmente vamos chegar na idade contemporânea, falando, um permeio histórico muito completo, de tudo aquilo que o Senhor fez através da sua igreja, através dos séculos, como a história do mundo influenciou a história da igreja, mas principalmente como a obra do Espírito Santo influenciou a igreja, influenciou e ainda influenciará cada vez mais esse mundo. Nós vamos falar muito dos avivamentos, daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele fará, até que Ele finalmente venha nos resgatar através de um grande avivamento. Nós vamos passar por 6 aulas, ao longo desse mês de agosto, começando pela aula de hoje. Mas hoje nós temos, uma presença especial. Nós vamos iniciar esse módulo, com uma aula muito especial do nosso querido pastor Harold Walker. O pastor Harold Walker, ele é um grande estudioso, da história da igreja cristã, autor aí de diversos seminários e livros, a respeito da história da igreja. E hoje, em especial, eles vão apresentar para nós um material muito impactante, que eu recomendo, a todos os irmãos. E a gente vai, colocar aqui em destaque, o link para aqueles que quiserem adquirir esse material. Esse livro aqui, que é a história da igreja no século XX, a história que não foi contada, onde ele vai ministrar a respeito dos diversos avivamentos que o Senhor produziu na igreja de Jesus nesse século mais recente. É um material que foi publicado pelo pai dele, pastor John Walker, que já está com o Senhor, e que foi com muito carinho, produzido ao longo do tempo no seminário dos irmãos Walker. Então eu passo, hoje a palavra para o pastor Harold, e na próxima aula, pelas próximas 6 aulas, nós vamos estar juntos aí estudando esse curso. Agora eu passo a palavra para você, pastor Harold. Muito obrigado pela sua presença, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, através da sua vida e da sua família, e a gente recebe com todo carinho para escutar de vocês, a igreja no século XX, a história que não foi contada. Deus abençoe e uma excelente aula para todos. Boa noite a todos. Deixa eu primeiro explicar o motivo desse quadro atrás de mim. Durante essa época difícil da pandemia, eu senti cada vez mais a minha pequenez e a minha necessidade de um pai. E Deus é nosso pai, é o título favorito dele para nós. E aí eu achei essa foto pequena, essa foto de um filho pequenininho segurando a mão do pai, e ampliei, fiz um quadro aí. Então eu queria só falar com todos vocês que nós podemos sentir seguros, porque nós estamos com as mãos dadas ao nosso Pai, que controla os céus e a terra, tem a história em suas mãos. Daniel, lá naquele país da Babilônia, oprimido, um escravo, e ele conseguiu escrever um livro da Bíblia, conseguiu governar grandes impérios, foi livre dos leões. Então Deus está acima de todas as coisas. Aleluia. E assim também, como o irmão Marcelo falou, esse livro, A Igreja do Século XX, a história que não foi contada, quando nós publicamos, a história não tinha sido contada. Depois nós publicamos, a história foi contada. Mas o que a gente quer dizer com isso? A gente estuda a história da igreja há muitos anos. Na verdade, foi eu que dei esse curso aqui
e depois meu pai pegou e começou a escrever, e aí eu fiz a redação disso, e nós publicamos esse livro aí. Faz muito tempo que está publicado, tem, assim, não existe no mercado, não existe assim publicado nenhuma coisa que inclui tantos elementos daquilo que Deus fez no século XX, até porque alguns têm preconceito contra um, outros têm preconceito contra outro e tal, então eles só publicam a história da denominação deles, do movimento deles, e aqui nesse livro, é claro que deixamos muita coisa fora, impossível tudo que acontece em 100 anos ser incluído em um livro, mas tentamos mostrar que, apesar das falhas, das imperfeições, e todo movimento tem, todas as coisas que acontecem tem, é feito de homens, e homens são imperfeitos, mas tem que pegar, né, igual você comer peixe, tem que comer a carne e jogar fora as espinhas, né? Você tem que conservar o nenê, né, e jogar fora a água suja do banho, né? Então, nenhum movimento do século XX e, de fato, nenhum movimento da história da igreja é perfeito. Sempre tem defeitos, mas a gente não deve jogar fora, não deve ter preconceito. E foi isso que a gente procurou passar nesse livro, A Igreja do Século XX, a história que não foi contada. E ela começa com o movimento dos armênios, né? Demas Shakarian, que começou a associação, a DONEP, né? Associação dos Homens de Negócio Pleno. Ele era ele veio de uma comunidade armênia que teve revelações tremendas de Deus, avisando sobre um grande ataque dos turcos que ia acontecer, que de fato aconteceu logo depois. Fugiram antes, os que não fugiram foram mortos, massacrados, e eles fugiram para os Estados Unidos, e eles já tinham batido no Espírito Santo, já falavam em línguas, e quando estavam andando nas ruas de Los Angeles, aliás, a cidade onde eu nasci, conheço muito pouco, porque eu vim para o Brasil com 7 anos de idade, em 1964, mas é a cidade onde eu nasci, inclusive essa rua não fica muito longe, né, de onde eu nasci, foi na Rua Azusa, né, na Rua Azusa, e aí eles estavam andando, esses armênios que vieram de tão longe e tinham recebido o batismo do Espírito Santo através de russos pentecostais. Então, já antes do avivamento nos Estados Unidos, pentecostal já tinha pessoas com o dom de línguas e batismo do Espírito Santo, e revelação, e sonhos, visões, e eles, inclusive, creram tanto nessa visão que vieram de um país e migraram e fugiram, os que ficaram foram massacrados, e ele o Demas Shakarian se tornou muito bem sucedido, um homem de negócio, tinha vacas leiteiras, ele se tornou bastante rico, Deus abençoou ele bastante, e a Associação dos Homens de Negócio, a DONEP, se espalhou pelo mundo todo e foi muito usado por Deus durante o século passado. E aí, então, a primeira grande coisa que aconteceu no século XX foi o avivamento da Azusa, que tem nesse livro aqui, ó. A história do avivamento da Azusa, de Frank Bartleman, é baseado no diário desse homem que orou e clamou a Deus. Você pode pedir esse livro lá naquele mesmo link, né, no mesmo site, revistaimpacto.com.br. Muito importante, é curto, mas é impactante, algo que muda mesmo a história. E saímos recentemente com outro livro, traduzido que nós nem conhecíamos, chama Histórias Inéditas de Azusa. Esse livro está causando muito impacto, sabe? Muito impacto, histórias inéditas de Azusa que não estão naquele outro livro que eu acabei de mostrar. Mas a verdade é que o século XX pode ser chamado o século do Espírito Santo, porque nunca na história da igreja, desde o início, teve um século com tantos avivamentos, com tantos derramamentos do Espírito Santo, e milhões de pessoas foram salvas, milhões de pessoas que não seriam cristãos, não teriam convertido, hoje são da igreja por causa do batismo do Espírito Santo. E interessante que essa Rua Azusa era um galpão, né, que tinha na Rua Azusa, um galpão velho, abandonado, que tinha antigamente materiais de construção, e é um lugar muito rústico, né, muito sem nenhum conforto, né? E a maior parte das pessoas que estavam lá, que receberam esses batismos do Espírito Santo quando ele foi derramado lá, eram negras, né? Então, assim, havia muito desprezo
nos evangélicos, né, nos jornais da cidade, nos evangélicos, muito desprezo, falando que era uma nova forma de espiritismo e caçoando e blasfemando e tudo isso. Só que o poder de Deus foi derramado de tal forma ali, e tinha música celeste. Você pode conferir nesse livro, Avivamento das Luzes, você vai ver testemunhos maravilhosos assim da presença de Deus. E o homem, o pastor Seymour, ele ficava com a cabeça dentro de uma caixa de sapato, e o Espírito Santo era tão forte que as pessoas queriam pregar e queriam mandar e queriam se mostrar e não conseguiam. E esse fogo de lá espalhou pelo mundo. Isso foi no início do século XX e veio para o Brasil em poucos anos depois. Espalhou pelo mundo inteiro. Uma grande denominação que surgiu disso aí foi a Assembleia de Deus, mas não só a Assembleia de Deus, houve muitas outras. Houve assim uma bomba, a explosão de uma bomba. Foi um novo Pentecostes, foi tremendo, maravilhoso. Mas passando os anos, acabou solidificando, virando denominação e virando assim essas denominações, e aí começou a esfriar. E no meio do século, né, em 1948, o Espírito Santo foi derramado novamente no Canadá, e numa escola bíblica. E aí começou um avivamento chamado Chuva Serôdia. Também está nesse livro o relato de pessoas que estavam lá e experimentaram isso. E isso trouxe um novo avivamento. Então, foi no início do século XX, e depois, no meio do século XX, veio esse avivamento poderoso no Canadá. E no fim do século XX, nós temos movimentos em Pensacola, na Flórida, em Toronto, no Canadá, em Londres, na Inglaterra, bem ligado entre eles. Então, assim, o século XX foi um século onde o Espírito Santo foi derramado como nunca na história. E interessante, eu acho que eu vou ler só apenas uma passagem bíblica hoje, mas é uma passagem muito importante, que Pedro está pregando em Atos 3, e ele diz o seguinte, ele prevê, né, a história da igreja. Ele que antes de receber o Espírito Santo, ele nem entendia sobre a primeira vinda. E aqui, por exemplo, vamos dizer assim, 55 dias antes, porque entre a morte de Jesus e o dia de Pentecostes foi 50 dias, mais ou menos, né? E Pedro negou Jesus diante de empregadas. Ele era covarde. Os outros discípulos eram mais covardes porque eles fugiram, eles nem lá estavam para poder negar. Mas ele era mais corajoso que os outros, mas era covarde, negou Jesus diante de empregadas. E eles não entendiam. Você vê nos evangelhos que eles falavam cada besteira, os discípulos de Jesus, né? Assim, ele 3 anos e meio com eles, Deus em carne com eles, e eles devem ter dado muita frustração para Jesus. Só que Jesus, com certeza, sabia que eles não iriam mudar sem o batismo do Espírito Santo. Ele veio para batizar no Espírito Santo. Ele sabia que somente através do batismo do Espírito Santo que as pessoas poderiam ser transformadas. Então, ele plantou muita semente neles, mas essas sementes só iriam brotar com a chuva do Espírito Santo. E aí, esse homem que nem tinha entendido a primeira vinda de Cristo, agora ele prega poucos dias depois de receber o Espírito Santo, ele entende a primeira vinda e a segunda vinda. E a história da igreja no início é impressionante como o Espírito Santo ensina as pessoas coisas que elas não poderiam saber por si mesmas, né? Então, olha aqui em Atos 3, depois que eles curaram aquele paralítico na porta do templo, no versículo 17, Atos 3, 17, ele diz: agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o seu Cristo havia de padecer. Toda vez que Jesus falava que ia morrer para eles, eles não entendiam. Eles não entendiam. Até quando Pedro argumentou com Jesus, Jesus falou assim: arreda Satanás. Porque Pedro disse: você não vai para morrer, você veio para reinar, para com isso. E agora ele entende, mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie ele o Cristo, que já antes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas,
das quais Deus falou pela boca dos seus profetas desde o princípio. Então, você vê que aqui ele está dizendo que eles deveriam arrepender dos seus pecados, converter, para que fossem perdoados, para que viessem tempos de refrigério. Sabe, tempos de refrigério são os tempos de reavivamento, né? São tempos quando o Senhor manda renovação, quando a sua herança está murcha, seca, quase acabando, frio, igrejas frias, pessoas frias, a fé está apagando, ele manda chuva. E a chuva faz tudo reverdecer, tudo crescer novamente, tudo ficar brotando. E Deus prometeu fazer isso durante a história. Nesses 2000 anos que nós temos passado, Deus tem sido fiel. Ele não deixou o evangelho ser extirpado, ele não deixou o evangelho ser contaminado a ponto de não ser recuperado, ele não deixou a sua palavra, a Bíblia, ser extirpada da terra. Ele sempre vem e renova através de avivamentos. E o século XX foi o século que teve mais avivamento. Na verdade, esse derramamento pentecostal na Rua Azusa mudou a face do cristianismo no mundo todo. Aqueles povo desprezado, pobre, num lugar totalmente assim, sem honra nenhuma, foram a base para grandes mudanças do mundo inteiro. Milhões e milhões de pessoas que jamais seriam convertidas hoje estão convertidas por causa desse, entre aspas, espiritismo que eles desprezavam na época, né? As igrejas que desprezavam, mortas, e esse povo que eles chamavam de fanático é o povo que realmente trouxe uma renovação para o cristianismo no mundo. Mas Pedro não está dizendo que só vai ter tempo de refrigério. Ele diz aqui que esses tempos de refrigério virão até que Deus envie Cristo, que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas. Então, nós temos que entender que Deus não está interessado só em avivamento. Avivamento é fundamental. Você não pode entender a história da igreja do século XX sem entender avivamento. Começou com avivamento, terminou com avivamento. Não tem condições de entender nada que nós vivemos e somos sem entender esses avivamentos. Mas ele não está interessado só em avivamento, em oba-oba. Ele está interessado também em restauração de todas as coisas. Isso chama-se reforma. A igreja mudar, ter um odre novo para conter o vinho novo, ter um motor que possa receber gasolina e não só tacar fogo na gasolina e fazer um grande fogaréu e depois não tem nada, mas ter um motor onde a gasolina pode ser queimada constantemente e mover, fazer um serviço, fazer uma locomoção, andar para frente. É isso que Deus deseja. Reforma e avivamento. É isso que você vai ver na introdução desse livro, no prefácio, a gente fala sobre essa questão de reforma e avivamento. E aí, tudo que você vai ver nesse livro vai alternar entre essas coisas. Antes de vir a chuva serôdia, vieram grandes campanhas de cura, inclusive alguns movimentos grandes do Brasil, como a Quadrangular e Brasil para Cristo, e algumas dessas grandes surgiram desses movimentos de cura. Então, nós temos a Assembleia de Deus que surgiu do Avivamento Azusa, mas não só ela, teve muitas outras igrejas, mas aqui no Brasil foi principalmente a Assembleia de Deus, que a bandeira principal era realmente o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, dom de profecia, essas coisas. E também tinha curas e cria em cura para hoje também. Mas depois surgiram grandes homens de Deus que curavam assim, fazia campanha com tendas e saía caminhões de cadeira de roda e de muletas, de tanto paralítico que era curado. Na Argentina teve grandes curas e milagres, sinais do Tommy Hicks, e teve aqui no Brasil Manuel de Mello, teve Harold Williams, que é xará meu, que começou, né, a Quadrangular no Brasil. Teve assim muitos movimentos, né? Mas era um movimento de cura assim fantástica. Poder de Deus para cura. É uma coisa assim maravilhosa, tremenda. Agora, o que aconteceu com esse? Nos Estados Unidos tinha centenas desses movimentos assim, e o problema é que houve muitas conversões, houve muitas curas, foi maravilhoso, foi tremendo, mas esses homens se tornaram famosos
né? E tinha muito dinheiro, ofertas entrando e fama, e não tinha estrutura, não tinha assim irmãos, colegas para poder se submeterem, para poder estar e aí o vinho foi derramado, mas muito perdeu, porque muitos desses homens caíram em pecado, em escândalo, usando dinheiro errado, caindo em imoralidade, concorrendo uns com os outros, brigando uns com os outros. Parecia mais, assim, esse tempo aí, parece mais o tempo dos juízes. Se você for ler o livro de Juízes na Bíblia, você vai notar que Sansão, por exemplo, era um homem que muitas vezes o Espírito Santo vinha sobre ele e ele fazia proezas, mas ele era um homem imoral, um homem sem caráter, um homem... então, Deus usava pessoas assim, imperfeitas. E nós sabemos disso, que Deus pode usar homens imperfeitos, mas isso traz escândalo para a palavra e faz com que o vinho novo se derrame, seja perdido, que a gasolina seja queimada e depois não sobra nada. Então, isso é uma história que a gente vê no século XX, né? Que essas grandes campanhas de curas eram tremendas manifestações do poder de Deus, mas ao mesmo tempo também tinha esse problema que não tinha santidade, nem humildade, nem submissão mútua, nem a edificação da igreja, né? Havia um endeusamento, idolatria de homens de Deus. Mas, assim, se você for olhar no Velho Testamento, na figura do Pentecostes, vai notar que Pentecostes é a única festa onde Deus permite que a festa de primícias e ele permite que tenha pão com fermento. Então, já nas figuras e sombras do Velho Testamento, Deus já está mostrando que Pentecostes não traria perfeição. Pentecostes teria, assim, primícias, seria uma coisa maravilhosa, tremenda e, ao mesmo tempo, também algo que era contaminado com fermento, com orgulho, com pecado, com imoralidade, e, de fato, foi isso que aconteceu. Aí, no meio disso tudo, você tem também aqui um outro ministério que foi, assim, marcante do século XX, que foi o ministério de Billy Graham. E Billy Graham não era um ministério de cura, ele era evangelista e fez tanta campanha de evangelismo, ele sacudiu os Estados Unidos e muitos outros países. Talvez fosse um homem que pregou para mais pessoas do que qualquer outra pessoa, não sei exatamente, mas sei que ele realmente tinha a unção de Deus para pregar o evangelho. Ele não realmente enfatizava em cura, mas ele tinha unção para dizer as coisas mais simples da Bíblia, e ele tinha uma revelação, que era só dizer a Bíblia diz. E ele tinha uma unção, uma coisa assim, inexplicável, que só vem, não é do conteúdo, que ele pregava o evangelho mesmo, mas ele tinha uma unção para alcançar o coração de milhares e milhões de pessoas. Foi também algo muito grande no século XX. Agora, depois disso, então, tem a Chuva Serôdia, que nós já comentamos, que é coisa que você precisa ler e ver. No tempo da Chuva Serôdia houve várias revelações, inclusive muita coisa que nós temos hoje de revelação sobre os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, veio nessa Chuva Serôdia. Então, a Chuva Serôdia não foi só um avivamento com o poder do Espírito Santo, mas tinha um louvor, cântico espiritual, tinha o dom de ministração, de imposição de mãos e dar profecias para a vida de pessoas e desenvolver ministérios. E tinha uma grande revelação sobre as festas, né? A festa da Páscoa, de Pentecostes e tabernáculos. E tinha uma grande igreja nos Estados Unidos chamando Bible Temple, lá em Portland, Oregon, lá do lado oeste, né, dos Estados Unidos. E o pastor Miguel Piper e Thomas Wilkins foram muito abençoados e receberam muita bênção através desses irmãos lá. Então, a Chuva Serôdia não foi só um avivamento como o avivamento Azusa, mas foi um avivamento que também trouxe elementos de reforma para a igreja e influenciou muita coisa que nós temos hoje, que nós entendemos da Bíblia hoje, veio desse movimento que veio nessa escola bíblica lá no Canadá. Depois disso, nós temos um movimento carismático, quando os dons do Espírito Santo começam a entrar nas denominações tradicionais. Então, nós temos várias denominações, como presbiteriana, batista, metodista, episcopal, anglicana, que começaram a receber o Espírito Santo. Foi uma coisa assim fantástica, sabe? Inédita, assim, não inexplicável. Deus
resolveu não respeitar as divisões de doutrina e de denominacionais e começou a derramar o Espírito Santo dentro dessas igrejas e vivificar essas igrejas. E ele usou um cara chamado David Duplessis, que era um pastor assembleano lá da África do Sul, e ele tinha, assim, como bom assembleano, ele tinha muita barreira com as igrejas tradicionais. Ele achava que eles eram do diabo, que eles eram modernistas, que eram humanistas, e era mesmo, né? E tudo, mas Deus permitiu que ele sofresse um acidente, quebrou a perna, e aí ele teve que ficar quieto no hospital, e Deus mandou ele perdoar, sabe? Ele não olhar para os pecados, não devia dizer que não tinha um pecado, mas perdoar. E aí Deus usou ele para levar o batismo do Espírito Santo para dentro dessas denominações. Teve vários outros irmãos também preciosos nesse movimento carismático. E aí, quando isso chega no Brasil, por exemplo, causou muitas divisões. Nós temos a presbiteriana tradicional e temos a presbiteriana renovada. E acho que batista também é a mesma coisa, metodista também, o metodista wesleyana, metodista normal. Nós temos, quando o batismo do Espírito Santo chegava nas igrejas, aí tinha aqueles que aceitavam e tinha aqueles que não aceitavam. E os que não aceitavam continuavam na tradicional. E os que aceitavam eram colocados para fora, e aí se tornou essa mesma denominação mais renovada. Mas também nesse movimento, assim, quando o Espírito Santo cai e pessoas são revolucionadas, eles saem daquela frieza, eles começam a pregar o evangelho, eles começam a ter entusiasmo, e começa a crescer a igreja, e começa a ter mais pessoas convertendo. É uma coisa impressionante quando o Espírito Santo cai. Mas se não tem estrutura, aí começa a surgir algumas coisas, como o espírito sectarista, como de criticar os que ficaram na tradicional, de fazer divisão, de desprezar e até de ter problemas sérios porque foram perseguidos, né? Entendeu? Então, o Espírito Santo não anula essas coisas da natureza humana, né? Então, ele traz poder, ele traz uma realidade do evangelho, mas também ele não acaba com a carnalidade do homem, né? A carnalidade do homem é um processo que você tem que ir obedecendo ao Espírito Santo. Só pelo batismo do Espírito Santo você tem chance de se santificar, mas não é garantido que você vai se santificar. E depois disso nós temos então o movimento carismático católico, que é uma coisa que até hoje muitos evangélicos não conseguem aceitar, que um católico pode receber o Espírito Santo. Mas se Deus pode derramar o Espírito Santo até sobre roqueiro, eu conto a experiência pessoal para vocês. Meu pai achava que rock é do diabo, eu também acho até hoje que é. Acho que até hoje é do diabo, né? Esses roqueiros loucos, malucos, aqueles, né, muitos anos atrás, 20, 30 anos atrás, eles matavam pintinho, sei lá, levavam lá, invocavam o demônio. É uma coisa do inferno, não é música do céu, não. Mas eu tinha, então, preconceito. Falei assim, mas jamais um cara pode continuar no rock e ainda receber o Espírito Santo. Só que aí passaram um vídeo, que eu acho que era White Bride, alguma coisa assim, não sei o que é, e o cara estava lá tocando daquele jeito, aquela coisa louca, doida lá dele lá, e eu falei assim, tá vendo? Isso aí não tá com nada, né? Tá, isso aí eu tô mais convencido que nunca queria do diabo mesmo, que não é certo. Aí, rapaz, depois ele parou de tocar e ele pregou. Eu fiquei de boca aberta, pregou Jesus, pregou o evangelho, e eu tive que engolir minhas palavras. Eu tive que falar assim, eu continuo achando que rock é do diabo, mas esse cara tem o Espírito Santo, e ele está evangelizando pessoas que estão lá dentro, que estão ali gostando dessa música, e ele está começando, ele está pregando a palavra certa, ele tem Jesus, ele é batizado. Agora, você percebe que isso aí também é uma coisa que a gente tem que entender. Só porque o cara já era roqueiro e Deus toca esse cara, converte esse cara e batiza o Espírito Santo, não quer dizer que rock é de Deus. Da mesma forma, só porque o católico recebe o Espírito Santo, não quer dizer que o Papa é de Deus ou todas aquelas outras coisas são de Deus. De jeito nenhum. Assim como nós temos coisas seríssimas dentro da igreja evangélica, que é fofoca, que é falsidade, que é religiosidade, que é promoção pessoal, fama, dinheiro, corrupção. Nós temos muita coisa ruim nas igrejas evangélicas também. Não somos nenhum santinho. E mesmo assim o Espírito Santo é derramado sobre nós. Então eles também têm os erros deles, que nós não vamos engolir, que nós não vamos concordar,
mas Deus resolveu derramar o Espírito Santo sobre eles. E eu já tive muito contato com católicos carismáticos e eles não falam de imagens, eles não adoram imagens, eles não endeusam Maria de um jeito errado e eles não estão aí tão submissos ao Papa, eles centralizam Jesus. Agora, tem muitos católicos carismáticos que tem aquela mistura e continuam aquelas coisas e não enxergam o erro nisso aí também. Mas o fato permanece que Deus não é encaixotável. Você não consegue botar ele dentro das suas caixotinhas. Ele nos aceita com nossos erros e ele aceita os católicos com os erros deles e os tradicionais com os erros deles e ele derrama o Espírito Santo. Agora, não pode continuar nos erros ou defender os erros. É isso que a gente tem que dizer. Mas nós não podemos dizer que o erro do outro é pior que o nosso. Se eu vejo o erro do outro, eu não vou adotar o erro dele. Mas eu também não vou dizer que os meus erros são menos graves do que os erros deles. Então, todos nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo nos revele nossos erros e que nós vamos sendo santificados e purificados pelo Senhor. Depois disso, aqui já no capítulo 7 desse livro, fala sobre o Jesus Movement. Foi um movimento entre os jovens na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. Tinha muito sexo livre, drogas e tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Isso foi na segunda metade da década de 60. E nós aqui já estávamos no Brasil aqui. E Deus começou a derramar o seu espírito e visitar esses jovens drogados. Eles começaram a fazer cafeterias, casas de café, onde eles iam lá. Eles quase não iam em igreja, mas eles tinham comunidades, eles tinham... E sabe o que aconteceu? No meio desse povo, desses jovens, que foram milhares deles batizados no Oceano Pacífico. É uma história emocionante, como Deus libertou das drogas, libertou de tanta coisa maravilhosa. E no meio deles, Deus começou a alcançar jovens universitários judeus. E aí começou o movimento messiânico judaico. Isso é tremendo. Deus, na época que, por exemplo, Jerusalém foi tomada de volta para Israel em 1967. E justamente nessa época estava acontecendo esses movimentos carismáticos que estou falando, o movimento carismático na Igreja Católica e tudo, e começou a acontecer esse movimento de Jesus no meio dos jovens e começou a ter judeus se tornando messiânicos. O que é um judeu messiânico? É um judeu que crê que o Messias é Jesus. Aquele Jesus que eles acham o pior torturador, porque os cristãos perseguiam os judeus por anos e séculos. Então, para eles, o judeu que se torna cristão e crê em Jesus é um traidor. Mas eles encontraram com Jesus, Jesus mudou a vida deles e começou o movimento judaico-cristão, que tem cristão com milhares de pessoas agora nos Estados Unidos e em Israel também. Isso é tremendo. Ver como o derramamento do Espírito Santo começou a se espalhar pelo mundo. E daí nós temos um movimento de reforma na igreja que aconteceu na Argentina, em Buenos Aires. Deus começou a convencer os irmãos que as divisões eram pecaminosas, que essas divisões impediam o mundo de ouvir o evangelho e que também o batismo do Espírito Santo não era só para a gente ficar alegre, batendo palma e falando em línguas e curando enfermo, mas Jesus queria que a gente fosse discípulo dele, que a gente seguisse os ensinamentos dele, que a gente fosse alguém com o caráter dele. Então, a gente chama isso de um movimento de reforma. E aí teve um movimento discipulado na Argentina e depois um movimento discipulado nos Estados Unidos. E nós tivemos acesso a vários livros, né, desses irmãos nos Estados Unidos, Bob Mumford, que escreveu A Patrola de Deus, e muitos irmãos, porque o movimento carismático ele ficou com todo aquele oba-oba do batismo do Espírito Santo, mas as pessoas não eram pastoreadas, as pessoas não eram cuidadas, as pessoas viam muitos dons e coisas maravilhosas do Espírito Santo, mas não recebia orientação, ensinamento, não conhecia a Bíblia, não conhecia o propósito de Deus, não havia um ensinamento, né? Então, esse movimento do discipulado na Argentina e depois nos Estados Unidos, ele procurou corrigir isso, só que foi para um extremo, sabe? Foi para um extremo, porque querendo corrigir essa libertinagem, essa atitude de Jesus é meu pastor, ninguém manda em mim e tal, e eu tenho os dons, e eu faço o que eu quero e tal,
eles colocaram um jugo pesado de discipuladores, pessoas humanas que você se tornava discípulo dessas pessoas, e você dava o dízimo para essas pessoas, e começou a formar umas redes nacionais, internacionais de pessoas, e isso começou a entrar em conflito com a igreja, as igrejas que não adotavam isso. E aí virou um escândalo, e houve abuso de autoridade, e aí houve assim, grandes problemas sobre isso, né? Então, assim, você vê que quando você tenta reformar, às vezes não é fácil, às vezes você vai para o extremo, você quer corrigir uma libertinagem, e daí você vai para o outro extremo e começa a ter abuso de autoridade. Isso machuca as pessoas, isso traumatiza as pessoas, e não é isso que Jesus quer. Ele quer que nós tenhamos a vida da igreja, e que nós sejamos discipulados, porque discípulo de Jesus, e fazer discípulo, ele fala fazer discípulo de todas as nações, mas fazer discípulo não é me colocar no lugar de intermediário entre a pessoa e Deus. Não, eu tenho que fazer discípulo de Jesus e não meus discípulos. Eles podem, no início, serem meus discípulos, no sentido de que eles não sabem nada e precisam da mamadeira e para dar coisa e tal, mas logo, logo eu preciso colocar eles em contato com Jesus e não debaixo da minha autoridade, não colocar uma autoridade, um mediador humano no meio, sabe? Então, a gente vai estudando essas coisas e vendo muitas coisas boas em cada um desses movimentos que eu estou explicando para vocês. Tinha coisa muito boa, maravilhosa, mas tinha coisas que não dava certo, coisas que erradas, né? E a gente tem que olhar e aprender para não cometer os mesmos erros. Daí nós chegamos no capítulo 10, que fala sobre a queda dos televangelistas, que foi na década de 70 e 80. Os Estados Unidos tinha grandes ministérios da televisão que tinham muito dinheiro e caíam em pecado. E aí é uma coisa grave, né? É visto escândalo, né? E um deles, muito famoso, ele foi preso e ele foi condenado assim, uma sentença com muito preconceito, que não era compatível com o erro dele. Estava errado mesmo, mas não era. Mas ele se humilhou na cadeia. Ele chama Jim Baker. Ele teve um encontro com Deus. Ele leu o Novo Testamento todinho e viu tanto que Jesus falava sobre os pobres. Ele viu que ele estava errado em viver uma vida de esbanjar riqueza e que Jesus não queria isso. E ele escreveu um livro grossão, escrito Eu Estava Errado. Ele arrependeu, ele tinha perdido o ministério, ele perdeu o casamento, ele perdeu a igreja, perdeu tudo. Mas ele arrependeu, ele lavava vaso lá na cadeia, e ele arrependeu, ele saiu da cadeia, outro homem, foi uma coisa maravilhosa. Outros homens não se arrependeram, né? E então tem esses escândalos dos televangelistas também. E aí nós chegamos no capítulo 11, que fala sobre o avivamento na China. Isso é demais. Sabe? Prenderam os pastores, mataram, prenderam, queimaram as Bíblias, proibiram as Bíblias, e em vez da igreja morrer, a igreja multiplicou. Tem milhões e milhões e milhões de cristãos na China comunista e não tinham Bíblia, nem salão de igreja, nem pastor. Olha como Deus pode confundir as coisas naturais. Deus usou sementes da palavra que já tinham sido lançadas por missionários. Muitos missionários preciosos deram a vida, levaram o evangelho para lá e depois foram expulsos e muitos morreram. E Deus fez uma obra nas casas, a igreja subterrânea. E aqui no livro você tem um capítulo aqui, 11, que fala bastante sobre isso, que nos edifica muito, sabe? E tem perseguição na China até hoje, sabe? Teve umas épocas que teve um pouquinho menos, mas hoje voltou a ter muita perseguição. Eles gostam eles gostam da igreja oficial, mas a igreja oficial é falsa, né? Não pode evangelizar os jovens e é cheio de espiões do governo, e não é uma igreja genuína, é uma igreja falsa, né? E a igreja genuína está nas casas, pessoas que nutrem a fé sob perseguição, e milhões e milhões e milhões de cristãos na China. Isso é uma obra de Deus tremenda que ele fez lá.
Depois nós temos o capítulo 12, sobre alguns ministérios. Um dos ministérios, um dos mestres mais fortes da palavra de Deus, um mestre, talvez um dos maiores mestres do século XX, é o irmão Watchman Nee. Ele escreveu um livro chamado Ministério da Palavra de Deus. Eu acho um livro assim sobre pregadores, preparar pregadores, coisa tremenda, Ministério da Palavra de Deus. E o livro mais famoso dele chama-se A Vida Cristã Normal. É uma explicação sobre Romanos 5, 6 e 7. É muito tremendo, sim. Deus usou muito esse homem. E ele não quis fugir dos comunistas, ele ficou lá e ficou preso. E nem sabia que nos anos que ele ficou preso, anos e anos e anos e anos, acho que décadas, né? Ele ficou preso e depois foi liberto e morreu pouco tempo depois. Os ensinamentos deles tinham sido anotado, sabe? Anotado e publicado em muitíssimos livros que têm abençoado a igreja no mundo inteiro de uma forma tremenda. Ele tem livros sobre oração, ele tem livros sobre o governo da igreja, ele tem livros sobre muita coisa. Assim, ele lia a Bíblia muitas vezes por ano. Ele era uma pessoa que tinha um dom de fazer ligações. É maravilhoso. Foi um homem de Deus muito usado por Deus. Aqui, esse capítulo 12 fala a contribuição chinesa para a reforma da igreja. Ele traz muitas coisas bem interessantes. Mas, mais uma vez, um dos obreiros que ele tinha contato com ele, não era discípulo dele, mas se chamava Witness Lee, e começou um movimento chamado Igreja Local. Na verdade, eles não chamavam, mas era o nome que todo mundo dava para eles, Igreja Local. E aí eles se tornaram muito sectaristas, achando que só eles estavam certos e todo mundo mais é errado. Então você vê a tentativa de reformar a igreja, tirar o denominacionalismo da igreja, mas no fim tira o nome da igreja e fica o sem nome pior, mais sectarista do que os outros. Ele morreu há não muito tempo atrás, o Witness Lee, que era baseado em Los Angeles. Meu pai até conheceu ele, a gente levou para algumas reuniões, mas logo a gente percebeu o espírito. A gente gostava muito de alguns ensinos dele, são muito bons, principalmente sobre o Velho Testamento, sobre os sacrifícios e coisa. Tinha uma revelação muito boa ligando esses sacrifícios, né, do holocausto e da oferta pacífica, oferta de manjares com Cristo. Ele tem um ensinamento tremendo. Mas ele não aceitava os dons do Espírito Santo e ele começou um movimento muito sectarista, que se achava melhor do que os outros. Graças a Deus que aqui no Brasil, alguns irmãos que lideram esse movimento pediram perdão por esse espírito de sectarismo e hoje a gente tem contato, tem comunhão com eles, pararam com esse espírito errado e arrependeram publicamente, pediram perdão de outros pastores. Assim, foi uma coisa maravilhosa. E aí nós chegamos aqui no capítulo 13, que fala sobre o movimento Palavra da Fé, do Kenneth Hagin e muitos outros líderes, mas Kenneth Hagin foi um dos maiores. E ele foi curado tremendamente. Você vai notar aqui que ele realmente assim teve uma experiência com Deus e teve uma experiência com a Palavra da Fé e teve muitos milagres, muitas curas e surgiu todo o movimento chamado Palavra da Fé. Só que isso também decaiu bastante, foi para o extremo, e começou a entrar naquele erro do evangelho da prosperidade, sabe? De você declarar a palavra, mais ou menos um pensamento positivo, né? Assim. Então, você vê que cada coisa que começa bem, no fim acaba, se não tiver equilíbrio, ele acaba se tornando uma heresia, se tornando uma coisa ruim. Então, a gente tem que vigiar, não jogar fora o nenê com água suja, mas jogar água suja fora e não ficar com água suja. Aquela água tudo suja de cocô, Deus me livre, né? Vamos ficar com o nenê e jogar a água suja fora. E aí nós chegamos no Poyang-Chou, que tem a maior igreja do mundo lá na Coreia do Sul. E aí surgiu essa época de grandes igrejas, mega igrejas, super igrejas. E aí tem coisas boas, porque começaram a evangelizar muito e muitas pessoas ser salvas, mas tem todo esse problema da vaidade, do orgulho e todas essas coisas que não prestam também, né? E aí nós chegamos no capítulo 15, um momento de restauração na Inglaterra. Nós, no Ministério Impacto, nós publicamos muitas mensagens desses irmãos da Inglaterra, que eles também trouxeram muitas palavras que iluminam o ministério do apóstolo, o ministério do profeta, do mestre,
e a comunhão verdadeira, o reconhecimento. E aí tinha um irmão lá chamado Arthur Wallace, que foi um irmão que buscava avivamento de todo o coração a vida inteira. E meu pai não foi um homem que buscava avivamento, ele buscava reforma, entendeu? São as duas coisas que Deus quer fazer. Ele quer derramar o vinho novo, mas ele quer também reformar a igreja para ter um odre que contém o Espírito Santo. E meu pai buscava reforma a vida inteira, ele queria praticar a igreja do Novo Testamento, ele queria não ter nome, ele queria não ter partido de pastor, ele queria uma série de coisas para ser igual à igreja de Atos, sabe? Ele tinha na visão dele isso. Aí nós fizemos um tanto de coisa que também não deu certo muita coisa aí. Aprendemos o que é errado. A gente, não sei se até hoje a gente sabe o que é certo, mas o que é errado a gente pode te ensinar bastante coisa, que a gente já experimentou e já fez muita coisa errada. E já aprendemos com isso. Mas esses irmãos da Inglaterra, eles tinham muita também experiência com isso, muita prática disso, muita busca disso. E esse Arthur Wallace buscou avivamento a vida inteira. E um dia ele estava orando, e falou, Deus, eu estou buscando avivamento e não está chegando. E por que não está chegando? E aí Deus falou assim, eu estou transferindo suas orações, são válidas, são importantes, mas eu estou transferindo essas orações para outra conta, para a conta de reforma. Eu vou reformar a igreja para que ela possa receber o Espírito Santo. E aí meu pai ficou muito impressionado com esse testemunho do Arthur Wallace, e aí ele sentiu que ele também estava buscando só reforma, mas só reforma também não resolve, que Deus estava transferindo os esforços dele para reforma, para avivamento. Então, no fim das contas, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos preparar os odres para receber o vinho, como aquela viúva que Eliseu mandou, pega muita vasilha vazia e leva para sua casa. E aí começa a derramar óleo dentro das vasilhas. E quando acabou as vasilhas, acabou o óleo parou de fluir. Então nós precisamos preparar para avivamento com reforma. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para nos enchermos, para nos preparar para ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos deixar muita coisa que nós achamos assim legal, nós achamos que é certo, que nós somos mais certos que os outros, e nós precisamos, então, nós precisamos entender que Deus não quer aquilo, que aquilo é andaime. E andaime, quando a casa começa a ficar pronta, você joga andaime fora, não fica invernizando andaime, não. E então, isso é muitas lições que a gente aprende. Aqui no capítulo 16, nós temos a ressurreição de um profeta, o Paul King. Tem algumas coisas muito interessantes aqui nesse capítulo sobre ele falando sobre o mover profético dos últimos dias. Ele morreu e não viu isso acontecer. Mas ele disse que Deus quer trazer um avivamento nos últimos dias e liberar uma palavra profética onde os profetas não vão cair em pecado, não vão cair atrás de dinheiro, ou imoralidade, ou orgulho, ou buscando fama, mas vão ter uma unção tremenda, porque eles vão ser apoiados pela igreja, eles vão estar dentro da igreja, eles vão estar submissos uns aos outros, e isso é uma coisa muito preciosa, maravilhosa. A gente crê que é isso mesmo que Deus quer fazer nesses últimos dias. E aí nós chegamos no último capítulo, 17, a última onda, que é uma mensagem tremenda. Eu reli hoje de manhã, em preparação para a nossa aula, e é uma mensagem do Bob Mumford, que escreveu A Patrola de Deus. E ele explica aqui que as ondas são avivamentos, mas que a onda sobe e que a onda desce, sabe? E daí não tem onda. Daí começa a subir outra e aí começa a descer de novo. Toda onda sobe, é formada, e toda onda desce. Ela se desmancha. Essa é a natureza das ondas. E que Deus, quando está no pico da onda, que o avivamento está no topo, esse avivamento está assim naquele dela, então é o que acontece? Pessoas são curadas, cidades são abaladas, bares são fechados, milhões de pessoas convertem, igrejas ficam cheias, pessoas cantam a noite toda, oram a noite toda, confessam pecados em público. É um negócio, uma maravilha, uma maravilha. Mas se continuar direto assim, não há profundidade. As pessoas ficam dependendo do Espírito Santo fazer as coisas, e não enfiando raízes, e não formando caráter, e não se transformando na imagem de Jesus, entendeu? Então não pode ficar sempre na crista da onda.
Sabe, você precisa entender que o avivamento faz coisas que nós jamais poderíamos fazer. Mas quando ele passa, nós precisamos aproveitar o tempo que ele não está para buscar a face de Deus, para enfiar a raiz no chão procurando água, entendeu? Nós precisamos ter fundamento. E aí ele explica aqui nesse capítulo da última onda que a última onda vai ser o maior avivamento da história, sabe? Aqui eu aconselho muito você ler esse capítulo, porque ele fala muito sobre como a gente deve agir, sabe? Hoje, em preparação para essa última onda que Deus vai mandar sobre o mundo. Deixa eu dizer o seguinte, é uma palavra que eu estou ministrando em vários lugares, para várias pessoas. A profecia de Joel 2, ele diz, e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão. E aí ele, sobre minhas servas, meu servo, minhas servas. E aí ele fala, haverá fogo, sangue, o sol escurecerá. Então, isso começou a ser cumprido no dia de Pentecostes, Atos 2. Mas não cumpriu plenamente. Foi só o começo. Nós, antes da volta de Cristo, nós vamos ter um avivamento mundial muito maior do que todos esses avivamentos que eu falei com vocês agora, do século XX. Só que vai ser diferente. Não vai ser um avivamento de oba-oba. Vai ter curas milagrosas, como naquela época a sombra de Pedro passava na rua e curava as pessoas. Vai ter julgamento, vai ter secas anunciadas, juízos de Deus anunciados por profetas de Deus sobre o mundo, sabe? Vai ter muito poder e autoridade na igreja e vai ter muita perseguição. Isso também tinha em Atos. Tinha poder de Deus e tinha cadeia, e tinha açoite, tinha todas essas coisas. Mas vai ter uma seriedade nesses últimos dias, porque Jesus vai nos atrair para ele mesmo e nós vamos enxergá-lo. E ele tem olhos de fogo, tem fogo em seus olhos, diz em Apocalipse. E esse fogo é como se fosse raio-x, sabe? E aquelas coisas que nós toleramos, isso é pecadinho de crente, tal, isso, o fogo dos olhos de Jesus vai queimar, vai, assim, ou você corre, ou você confessa e é liberto, sabe? Porque ele diz em Lucas 21, orai e vigiai para que possais ficar em pé na presença do Filho do Homem. Olha, ficar em pé na presença do Filho do Homem, o próprio João caiu por terra. Ele prostrou, você pode ler lá em Apocalipse 1, ele vivia com Jesus quando Jesus estava na terra, ele encostava sua cabeça no peito de Jesus na última ceia, entendeu? Ele conhecia Jesus muito bem, mas antes da ressurreição, depois da ressurreição e depois de Jesus ter a glória, seu cabelo branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, uma espada de 2 gumes saindo de sua boca, ele caiu aos seus pés como morto. Jesus estendeu a mão para ele e falou assim, não temas. Só que Jesus fala em Lucas 21 que é para a gente orar, para a gente ficar em pé na presença do Filho do Homem. Como que a gente vai ficar em pé diante do Filho do Homem? Olha, diante de anjo as pessoas caem por terra. Diante de anjo Daniel caía por terra. Como que a gente vai ficar em pé? Sabe por quê? Porque Jesus vai nos introduzir no Santíssimo Lugar. Esta é a festa do dia da expiação, que vem antes dos tabernáculos. Ele vai se revelar à igreja, ele vai ser uma vacina. Nós vamos receber a vacina da segunda vinda. Nós vamos receber uma pré-estreia da segunda vinda. E isso vai queimar o pecado, a falsidade, a hipocrisia, um monte de coisa errada que tem em nós. E depois que esse fogo passar, quando ele voltar, nós vamos estar tranquilos, nós vamos ficar em pé na presença dele sem problema nenhum, porque nós já fomos vacinados.
Então, assim, se você pensar que Jesus volta para uma igreja gloriosa, sem mácula, olha para a igreja hoje. Como que essa igreja um dia vai ser gloriosa, sem mácula, santa, sem defeito, irrepreensível? Mas como aqueles discípulos que ele tinha 3 anos e meio, em 50 dias, eles eram destemidos diante das maiores autoridades, não é diante de empregada, não, diante das maiores autoridades. Eles falam assim: não, pode proibir à vontade, que a gente não vai parar de pregar, não, porque a gente tem que obedecer a Deus e não a vocês. Olha, quem são esses homens? Em 50 dias. E Pedro, no dia de Pentecoste, naquela pregação de Atos 2, ele cita 3 versículos do Velho Testamento. Ele entende tudo. E antes ele não entendia nada. E isso aconteceu em 50 dias. Então, você olha para a igreja hoje e você vai ficar admirado. E o mundo vai ficar admirado. Porque a igreja hoje, quando ela passar por esse avivamento que Deus está trazendo ao mundo, ou ela vai rejeitar, esconjurar e não querer nada disso, ou ela vai abraçar e vai falar assim: dói, mas pode queimar. Dói revelar a minha imundícia, a minha sujeira, revelar essas coisas em mim que eu tenho vergonha e nojo de ver revelado, mas eu aceito, porque eu quero ser transformado. Né? Malaquias 3, ele diz: o Senhor vem, o Senhor que vocês buscam vem, ele está vindo, eis que ele vem. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Então, terminando, eu gostaria de indicar mais alguns livros para vocês. Só no mesmo site, você lá pode pegar. Um deles é Sai da Frente, Quero Ver Jesus. Isso aí eu escrevi esse ano passado. Sai da frente, porque eu quero ver Jesus. Eu mostro que todas as coisas que Deus fez no passado, durante a história, Deus usou pessoas, mas essas pessoas não saíam da frente. Eles ficaram na frente, queria tampar a imagem de Jesus. E que o problema do homem é deixar Deus nos usar, mas sair da frente para que ele seja exaltado e ele seja engrandecido. Sai da frente, Quero Ver Jesus. É um dos livros que eu escrevi. Outro, Grande Abalo, né? Preparando para o Preparador. E Fogo nos Olhos de Jesus, que é do Asher Tratter. Vários livros desses podem te ajudar, são livretos ou livros que podem te ajudar a pensar sobre essas coisas, sabe? O Grande Abalo, eu dei essa mensagem em 2015. Hoje nós estamos passando esse grande abalo. E ali eu não estou falando só sobre o grande abalo, estou falando, porque esse abalo que nós tivemos em 2020 é pequenininho diante das coisas que vem. Vem coisa muito pior aí na frente. Deus, ele falou que eu vou abalar todas as coisas. Tudo que puder ser abalado, eu vou abalar e vai ficar só o inabalável. Então é bom você firmar a raiz em cima daquilo que é inabalável para que você não seja abalado, né? Para as coisas que vêm sobre o mundo. Essa pandemia é um pré-abalo, tá? Vem abalos muito maiores. Mas o importante é a gente firmar na palavra de Deus, firmar na comunhão, firmar na oração e estudar essas coisas dos avivamentos passados, tá? Estudar essas coisas, orar para essas coisas, esperar em Deus. Nós não podemos trazer o avivamento, mas nós podemos preparar para ele, sabe? Nós podemos preparar para ele. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós podemos, sim, preparar para avivamento, como os discípulos ficaram no cenáculo, orando, a mãe de Jesus, os outros irmãos, eles ficaram lá orando. Jesus não falou para orar, ele falou: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas eles entenderam que ficar em Jerusalém é ficar em oração. Então, eu exorto meus irmãos, meus queridos irmãos, Deus tem coisa grande a fazer agora no século XXI, que não é repetir o século XX, mas é trazer um avivamento muito maior, a última onda, que vai ser a maior de todas, e vai permitir que o evangelho do reino seja pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, como Jesus diz em Mateus 24, versículo 14. Eu espero que isso tenha incentivado vocês, que o Senhor esteja fazendo arder seu coração ao ouvir essas coisas, que você sinta o Espírito Santo dentro de você, mexendo com você, para que você também contribua, que você também participe, e que esse próximo derramamento do Espírito Santo não seja desperdiçado, mas que nós tenhamos um motor de combustão interna, que a gasolina do Espírito Santo, quando ela vier, vai fazer esse motor girar, e nós vamos ver o mundo
sendo alcançado, tocado pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Infelizmente, não estou vendo vocês, mas que Deus abençoe vocês mesmo que eu não estou vendo. Deus está vendo, mas eu não estou vendo. Um grande abraço. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.